Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Vida e Saúde, onde a ciência e a fé se unem para você se informar e se formar também. Então vai enviando a sua intenção, ou melhor, enviando sua pergunta, não é? Aqui para nós, o 0800 777 0021. Nós estamos aqui com a doutora Paula para responder as suas perguntas, as suas dúvidas sobre os transtornos do sono, sobre ronco e também sobre apneia. Nós falávamos agora há pouco, antes do nosso intervalo, não é, sobre a obesidade, não é? Então nós temos uma pergunta aqui, mas antes da pergunta eu quero agradecer a Neuzeli Aparecida Baraldi, lá de Curitiba, no Paraná, que enviou aqui para nós seu pedido de oração, e também a Neuzeli, que se tornou uma sócia da Rede Século XXI. Você sabe que esse programa chega aí à sua casa, ao seu lar, para você não só se formar, mas se informar através da sua ajuda, da sua colaboração. Então você que se tornou sócia, Neuzeli, muito obrigado, Deus lhe pague, também os sócios todos que nos ajudam a manter esta evangelização através da Rede Século XXI, tá bom? Nós temos uma pergunta aqui, olha, doutora Paula, da Maria Gorete de Melo, que é lá de Crato, lá no Ceará. Ela diz assim, olha, eu tenho problema de roncar alto e às vezes eu acordo engasgando. Eu tenho 1,45 m, 92 quilos, qual seria o motivo? Eu devo fazer algo para melhorar o meu peso? Sim, provavelmente. Como é o nome dela? Maria Gorete. Maria Gorete. Maria Gorete, provavelmente o seu ronco está associado com a questão do peso. Esses engasgos noturnos que você menciona também já é para a gente um alerta de uma possível apneia do sono. Porque a apneia do sono, ela faz isso com as pessoas, ela engasga à noite. Essa é uma forma até do companheiro que está ao lado identificar que tem uma apneia. Então, a primeira coisa que a gente poderia estar te orientando é em relação ao peso. Tentar fazer um regime, buscar um bom nutricionista, um médico endócrino também para identificar o porquê que está acima do peso e cuidar do peso. O exame de polissonografia, para você, eu acho que está valendo também, é importante que você faça. Doutor, existe uma relação entre a obesidade e também o ronco ou a apneia? Há uma relação muito grande aí ou não? Tem uma relação bem grande. Lembra que eu falei, padre, que o ronco e a apneia é causado pelo fechamento, a apneia, na verdade, é causada pelo fechamento da região da laringe que impede a passagem do ar. Quando a gente está acima do peso, essa região da garganta, né, aqui dentro, por dentro da boca, ela também fica com gordura, ela também acaba tendo gordura ali. E aí, logicamente, o espaço para o ar passar é menor. Então, a chance de ter apneia por conta da obesidade, do excesso de peso, é muito maior, né? A gente tem que cuidar, sim. Mas não só o obeso ronca. Não só o obeso ronca. Até porque tem pessoa... A obesidade, ela é um grande fator, isso a gente já tá comprovado, né? Mas não é só o obeso, tem muitas pessoas magras, tem inclusive pessoas que são atletas que roncam por alguns outros motivos, como, por exemplo, problemas respiratórios. O problema respiratório, quem tem problemas muito constantes em relação a rinites, sinusites, faringites, nessa área da garganta, pode com o tempo desenvolver um ronco e apneia por conta dos edemas que são causados nessa região. Tem que cuidar. Doutora, o que a gente poderia dizer além da obesidade que seria a causa do ronco e da apneia? O que mais, além da obesidade, contribui para que a gente ronque ou também possa o ronco evoluir para uma apneia, né? Vamos falar de uma forma para que todo mundo entenda. Eu vou falar alguns fatores, talvez quem está em casa aí vai se reconhecer em alguns desses fatores. Lembra quando eu falei lá no comecinho da nossa conversa que o ronco ou a apneia vem por conta de uma flacidez da musculatura, da garganta, da língua, do palato, do céu da boca, né? Essa flacidez ela pode ser aumentada em quem consome álcool com frequência. O consumo de álcool é um fator importantíssimo para a gente poder desenvolver ronco e apneia por conta do relaxamento extremo da musculatura. Um outro fator, como nós falamos agora há pouco, é a questão respiratória, né? Problemas e alterações respiratórias. Outro fator também, por incrível que pareça, padre, a posição de dormir. Então, quem tem o hábito de dormir de barriga para cima, tem muito mais chance de roncar do que quem dorme de barriga para baixo ou de lado. A gente aconselha com que as pessoas durmam de lado, com um travesseiro entre as pernas e um travesseiro da altura dos ombros, mais ou menos.
Porque dormir de barriga para cima também favorece que a gente ronque mais do que a gente possa ter apneia pela queda da musculatura da língua na região da garganta. Esse também é um outro fator importante. Tem um fator também que é muito importante e que poucas pessoas sabem, que são o uso de alguns medicamentos que a gente faz, de forma até indiscriminada muitas vezes. Medicamentos como relaxantes musculares. Você tem uma dor, você tem um desconforto e você vai lá e toma um relaxante muscular com muita frequência. Medicamentos como antidepressivos também podem favorecer a gente ter uma queda muscular. Mas é fato que o antidepressivo, ele é um medicamento, sendo um medicamento prescrito, né, a gente precisa estar fazendo uso dessa medicação. Todo mundo que toma antidepressivos, remédios para relaxar a musculatura, é importante que faça exercícios físicos para poder manter o tônus dessa musculatura e que tenha, então, menos alteração em relação à musculatura. Muito bem, ó, nós estamos conversando hoje sobre o transtorno do sono. Você que está aí nos acompanhando, está interessantíssimo o nosso assunto, está muito agradável e que veja, ó, já chegou várias perguntas que eu até separei aqui um pouco por assuntos parecidos para perguntar à doutora Paula. E você pode enviar o seu pedido de oração, não, para estar acostumado com pedido de oração, meu doutor. Mas a sua pergunta, não é? Aquilo que você tem dúvida sobre a apneia, sobre o sono, ou também algum transtorno que você possa ter sobre o sono. 0800 777 0021, você envia a sua dúvida para que a gente pergunte aqui à doutora e possa te ajudar aí você que está em casa a responder ou a procurar um médico, um especialista ligado ao transtorno do sono, tá certo? Doutor, olha, nós temos várias questões aqui, mas eu quero fazer algumas que estão relacionadas ao mesmo assunto. Por exemplo, olha, a Maria de Luz Ferreira de Carvalho, de Petrolina, no Pernambuco, também a Marilena Soares dos Santos, de Bela Vista do Paraíso, lá no Paraná, e a Maria das Graças Alves, de Fortuna de Minas, Minas Gerais. As perguntas essas estão relacionadas a questão do sono, mais especificamente. Por exemplo, Maria de Luz Ferreira de Carvalho perguntou, olha, eu deito e não consigo dormir nem com remédio, o que eu posso fazer? Depois a dona Maria das Graças, ela diz, olha, eu tenho 67 anos e tenho sono muito leve, existe algum tratamento que está relacionado aqui também à questão do sono, de dormir, não é, e tudo mais. A Maria Helena está perguntando assim, eu tomo carbamazepina, clonazepam, sertralina. Ela tem depressão, pânico, angústia. O horário que ela consegue dormir é 3, 4 horas. Ela vai dormir lá para as 3, 4 horas da manhã até umas 9 horas. Ela tem muita insônia. Quer saber também o que pode ser feito. Essas 3 questões estão relacionadas um pouco à questão da qualidade do sono, né? A senhora poderia nos ajudar nessa questão. Claro. Em relação à qualidade do sono, a gente costuma dizer que para que nós possamos dormir bem, nós temos também que fazer ter alguns cuidados antes de dormir. Então, por exemplo, vocês estão tendo uma dificuldade com o sono para iniciar o sono, no momento que nós vamos para a cama, é importante que a gente comece a se aquietar. Quem faz uso de medicação para dormir, por exemplo, a gente até fala assim, olha, toma medicação, mas não fique só por conta da medicação também. Favoreça o ambiente do quarto para que vocês possam se aquietar e se acalmar. Não traga os problemas para o quarto. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que tentar não trazer os problemas para o quarto. Diminuir a luminosidade do quarto é uma boa opção também. A questão, lembra quando a gente é criança que as mães falam para tomar aquele leite quentinho antes de dormir, aquele chá quentinho, né? A temperatura aquecida, ela ajuda o corpo também a se aquietar e se acalmar. Então é importante a gente aprender a dormir mais aquecido, seja por dentro, tomando um chá, tomando um leite quente ou até mesmo por fora. Agora está calor, a gente costuma colocar o ar-condicionado muitas vezes em cima. Evite fazer isso, porque isso também dificulta muito a qualidade do sono. E outra coisa muito interessante é meditação. A meditação, tem já estudos comprovando que a meditação tem ajudado muitas pessoas a se aquietar e se acalmar no leito, durante a cama. O que é meditar? Meditar é a gente tentar pensar mais devagar, tirar da cabeça os problemas um pouquinho, né? Começar a pensar uma música que você gosta e você quietinho na cama comece a cantarolar essa música para você ir se acalmando, se aquietando, uma oração, não é? Fazer uma oração também que te acalenta, que te conforte, ou seja, você vai se aquietando, preste atenção na sua respiração. Então, são coisas muito simples que às vezes a gente não dá muita coisa por elas, mas que fazendo sempre vai dando uma diferença em termos de qualidade do sono enorme.
né? Eu acho que vale muito a pena tentar. Eu vi uma reportagem uma vez, doutor, de um médico, e ele dizia, eu lembro porque toca muito naquilo que eu dizia, ficar com a televisão e tudo mais. Ele dizia que a hora da gente dormir, o ideal é que 1 hora antes do horário que a gente costuma dormir, a gente, se não consegue desligar o celular, mas a gente coloca lá no silencioso o celular para despertar, deixa quietinho lá do lado da cama, desliga a televisão e lê um livro, não é? Ele dizia uma passagem bíblica, para você colocar o seu pensamento, né? O seu corpo numa atitude já de repouso. Então você vai deixando de pensar em coisas, não é? Como eu dizia, da agenda do outro dia, ou de problemas, porque às vezes está na televisão lá com o jornal, vendo todas as tragédias e as coisas que acontecem, mas relaxando o corpo e colocando você em estágio de relaxamento para você poder dormir. Como a minha mãe sempre diz, né? Na cama quietinho, a hora que o sono vem, você está lá quietinho na cama, né? Sim, mas é difícil a gente conseguir fazer isso, né? E tem uma outra coisa também muito interessante de falar para as pessoas, que é não coma e vai deitar, não se alimente e deite para dormir, né? A gente tem que ter um tempo de digestão dos alimentos. Então, quem tem hábito de jantar muito tarde, tenta modificar esse hábito em casa e jantar um pouquinho mais cedo, porque o processo de digestão do alimento, ele gasta muita energia do corpo. E essa energia que o corpo precisa para poder digerir os alimentos, ela nos tira um pouco da qualidade do sono. Então, tentar dormir já depois de um tempo que a gente tenha feito uma janta, alguma alimentação. Que beleza, doutora. Olha, que coisa. Eu já faço tudo errado, viu, doutora? Preciso mudar meus hábitos também, viu? E a saidinha de noite, comer alguma coisa e depois chegar em casa não pode, né? Esse é um problema, né? Esse é um problema. A gente mudou muitos hábitos, né? Hoje em dia a gente costuma sair para curtir a vida depois das 10 da noite, quando na verdade às 10 da noite era para a gente estar na cama. Né? E olha que dica super bacana, quem está casado, quem tem um parceiro, a esposa, um marido do lado, começa a fazer um acordo com esse marido, com essa esposa. No momento que vocês forem para a cama, não leve os problemas de casa, tente reservar um horário do dia para vocês poderem falar de problemas. Na hora que vocês forem para a cama é gostoso para a gente se aquietar, para acalmar, para conversar, para namorar, para trocar informações boas, coisas boas. Então acho que essa é uma dica muito válida para quem está com um parceiro do lado, né? Doutora, a gente pode dizer que o ronco ou a apneia traz também outros problemas à saúde da gente, não é? Além dessa questão, por exemplo, da apneia, da gente engasgar ou afogar, como essa nossa senhora dizia, não é? Mas problema assim, pode causar problema de pressão, algum aspecto de alguma outra doença que isso leva, ou por conta da doença, a consequência pode ser ronco ou apneia ou vice-versa. Sim. O ronco, como eu falei, não é uma doença, é um primeiro sintoma de uma apneia, por conta da flacidez, volto a dizer. Quando a gente passa a ter apneia, porque nós já adoecemos, quando você para de respirar ao longo da noite, significa que o seu corpo está em sofrimento, o seu cérebro passou a ter sofrimento, o coração não está conseguindo mais trabalhar pela falta de oxigenação. Então, ele acaba sendo muito estimulado por conta dessa falta de oxigenação. Logicamente, sobrecarrega o sistema cardiovascular, além de também sobrecarregar o sistema neurológico. Então, algumas das consequências de uma apneia do sono a longo prazo são problemas cardiovasculares, são problemas neurológicos, né? Problemas vasculares mesmo. A questão da obesidade, o diabetes também está muito relacionado com as crises de apneia do sono, que é uma doença metabólica. Então, a apneia do sono, pela falta da oxigenação, o corpo passa a sofrer perdas, né, em relação ao oxigênio, então a gente começa a adoecer, vai adoecendo aos poucos. E são várias doenças, né? Doença cardiovascular, neurológica, vascular, metabólica, questão do peso também. Quanto mais apneia, mais tendência a gente tem a ganhar peso. Então, quer dizer, olha que coisa interessante, né? Muito bem, olha, estamos falando sobre os transtornos do sono. Você tem algum desses problemas, tem alguma dúvida, gostaria de perguntar aqui a doutora Paula, nós estamos à sua disposição. Vá ligando, 0800 777 0021, enviando sua pergunta para que a gente tente aqui te ajudar, não é, a resolver aí a sua dificuldade ou a sua dúvida sobre esse assunto. Transtornos do sono. Doutora Paula, olha, nós falamos do exame, não é? O exame
que não só para identificar a apneia, não é, mas outros distúrbios do sono. E a dona Irene de Castro Cunha, de Moeda, em Minas Gerais, pergunta assim: eu durmo e acordo sufocada, é normal? Entra aí na questão da apneia, já como a outra nossa... Sim, como nós falamos, é uma das características da apneia do sono. Provavelmente a senhora já está sofrendo com as paradas respiratórias durante a noite. Então, se ela já tem um pouco da apneia, procura que tipo de médico que a gente procura? Sim, primeiro, o primeiro médico que seria interessante dela já procurar é um otorrino, para ele poder fazer uma avaliação das vias aéreas. Então, observar lá no nariz, na garganta, se tem alguma coisa que pode estar obstruindo a passagem do ar. Se ele não conseguir identificar nada que esteja obstruindo a passagem do ar, ele vai encaminhar para a polissonografia, para realmente identificar o que pode estar acontecendo. E aí, feito o exame da polissonografia, se constatou realmente uma apneia do sono, é importante que a gente faça uma avaliação da musculatura, que aí é avaliar a língua, avaliar o céu da boca, que é aquela campainha, sabe aquele sininho que todo mundo tem lá no fundo da boca? Avaliar como é que está funcionando aquele sininho, se ele está flácido, se não está flácido, para saber se esse ronco ou esta apneia está vindo pela condição muscular. Doutora, tem alguma coisa a ver, a senhora é fonoaudióloga, né, também, tem alguma coisa a ver a pessoa que fala meio rouco, com ronco, alguma coisa assim ou não? Não, não tem. Em relação ao timbre da voz, com a apneia do sono ou com ronco, não tem relação direta. Não. A dona Irene até perguntou se é normal sonhar todas as noites, doutora. Se é normal, se a senhora sonha coisa boa, dona Irene, é normal e pode continuar sonhando, porque sonhar não paga nada, não é mesmo, doutora? Olha, a Maria Auxiliadora Gomes de Souza, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ela diz assim, olha, de uns dias para cá comecei a roncar muito, tenho 71 anos, gostaria de saber se tem algum medicamento ou algum médico que eu posso procurar. Não é? Nós também falamos um pouco disso já. Sinal de roncar, primeira coisa, procura um otorrino para ele fazer a avaliação das vias aéreas, depois pode procurar um profissional, um fonoaudiólogo, para avaliar a condição da musculatura dentro da boca. Se não for vias aéreas, pode ser que tenha alguma alteração nessa musculatura aí que tem que fazer um pouquinho de exercício para fortalecer. Então, roncar muito é um problema, né, doutora? Precisa procurar o médico. Tem que procurar um médico, para não virar uma apneia, né? Enquanto a gente está roncando, é mais fácil de cuidar, é mais fácil de tratar e as consequências são menores. A apneia do sono não, ela já é um pouquinho mais difícil e às vezes a gente não consegue mais ter um tratamento tão rápido ou menos invasivo. A gente acaba tendo então que optar por tratamentos um pouco mais invasivos para poder ajudar o paciente, dependendo do grau dessa apneia. Doutora, algumas doenças são hereditárias. Ronco e apneia tem hereditariedade ou não? Não tem hereditariedade diretamente, mas ela pode ter algumas influências em relação, por exemplo, ao formato do rosto de algumas pessoas. Existem pessoas que nascem, né, e elas nascem com uma formação do tamanho da mandíbula, que é esse osso que nós temos no rosto, menor. A mandíbula não cresceu suficientemente. É como se fosse, dar um exemplo aqui, aquele queixinho do Noel Rosa. Sabe quem tem um queixo curtinho, né? Ou seja, tem a mandíbula mais curta. Quem tem essa face onde a mandíbula é mais encurtada, essa pessoa já tem mais tendência a ser um roncador ou um apneico no futuro, pela questão anatômica da face. Então, nesse caso, a descendência pode ter uma relação, né? Porque às vezes a família tem alguns problemas assim e aí a gente passa, então, a ter essa relação com a descendência. Mas não necessariamente. Mas pela estrutura da mandíbula, essa hereditariedade de família, do que eu roncar porque minha mãe roncava. Exatamente. Não. Né? Muito bem, olha, que assunto muito gostoso, interessante para você, para todos nós, não é? Na nossa vida, até na vida do padre, estamos dizendo aí, não é? 0800 777 0021, envie sua pergunta, sua dúvida para a gente conversar aqui como estamos conversando, com muita simplicidade para você entender aí na sua casa com a doutora Paula Brito, que é fonoaudióloga, está aqui conversando esta noite agradabilíssima com a gente, tá bom? Vai ligando, enquanto você liga, nós vamos só tomar um gole de café. Diz que café não faz bem para a voz, doutora. Vamos tomar um gole de café, já já nós estamos de volta.